noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa habitar em cada coração. Mesmo que a igreja esteja vazia, nós somos adoradores do Senhor, e onde dois ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, nós cremos que Ele está entre nós. Amém? Irmãos, hoje vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 12, onde vamos falar sobre a sedição de Miriam e Arão, e vamos meditar também sobre a salvação de Jesus, através desse texto, a nós pecadores. Números, capítulo 12. A gente vai ler o capítulo inteiro, tá bom? Amém? Antes de fazermos a leitura, convido os irmãos a curvarem suas frontes, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por estarmos mais uma vez em Tua presença. Clamamos que o Teu Santo Espírito continue conosco e que a palavra que será dita aqui por mim seja por Teu intermédio, que seja apenas uma ferramenta, Senhor, em Tuas mãos. Que prepare também os corações aqui presentes e daqueles que estão em casa assistindo, que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falar com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam foi recolhida. Irmãos, esse texto aqui é um texto tremendo, é um texto que nos ensina muito. Para quem já leu aqui o livro A Verdade sobre os Anjos, da autora Ellen White, a nossa profetisa, vocês vão reconhecer uma história bem semelhante com a história contada por ela sobre a Guerra do Céu, tá? E essa história aqui, nós vemos algumas lições bem importantes
sobre a salvação do pecador. Essa história aqui, ela não fala, muitas pessoas já vi pregando, que falam, querem dar sermão à igreja, né, sobre o nono mandamento, né, não dar falso testemunho. Claro que aqui nós vemos um caso desse, mas a mensagem central desse texto é a salvação em Jesus Cristo. E isso é importante para nós. E como é que a gente vai entender isso? A partir do versos 1 e 2, nós tiramos já essa lição. Notem no verso 2 no verso 1 e 2, que a primeira coisa que eles acusam a Moisés é dele ter casado com uma mulher etíope, tá? E em seguida, eles vêm com uma acusação pior ainda, né? Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O texto bíblico, ele é bem claro ao não mostrar o motivo dessas acusações, desse tipo de falatório, tá? E isso tem um motivo. Notem que eles usam um pretexto para acusarem Moisés, tá? Eles usam a mulher de Moisés, tá? E em seguida eles mostram a verdadeira face. E aí é o verdadeiro perigo, né? Muitas pessoas, eles ao falarem de outras, ao caluniarem outras pessoas, elas usam algum pretexto para cobrir a verdadeira face. É tanto que isso aconteceu aonde? No céu. O próprio Satanás, ele cobriu a sua verdadeira face. Por isso Deus não o destruiu logo de imediato. E se Deus tivesse destruído de imediato, ele não teria mostrado a sua face. E hoje, quando olhamos para o mundo em que vivemos, né? Aí está a verdadeira face daquele acusador. Mas aqui o texto bíblico, ele não mostra o motivo por trás. Pode ter sido inveja, ciúmes. Ellen White fala que foi inveja, né, de Miriam. Mas o texto bíblico aqui, por mais que ela entre em detalhes, o texto central mostra sobre salvação, tá? Por que ele não mostra o motivo por trás disso? É o seguinte, vocês podem notar que o pecador, qualquer pecado, ele tenta justificar-se, às vezes com alguma emoção que estava sentindo, com alguma coisa que aconteceu, né? Podem prestar atenção, muitos, por exemplo, os adúlteros, quando ele adultera contra a esposa, contra o marido ali, eles vão dizer o quê? Eu não tinha atenção em casa, não é? Não me dava atenção, era isso, era aquilo e tal, parecia que eu não estava casado com uma mulher ou com um homem, não é verdade? Sempre usam alguma justificativa ali para se desculpar, mas assim como Satanás no céu, ele tentou se justificar de seus pecados, todos nós quando pecamos contra alguém, contra Deus, quando queremos justificar os nossos pecados, nós estamos culpando a Deus. Vocês querem ver um exemplo? A gente vai lá para Gênesis 3. O que acontece ali? Adão e Eva caem em pecado. Deus avisou a eles? Deus avisou, não avisou? Deu todas as justificativas para que eles não caíssem em pecado, tá? E eles caíram em pecado. Quando Deus ele vem em busca ali de Adão e Eva e chama por Adão, ele pergunta: onde estás? Adão estava onde? Escondido, né? Ele estava escondido. E ele fala assim: eu ouvi a tua voz e tive medo porque estava nu e me escondi. E Deus pergunta para ele: por que você se escondeu? Quem te fez perceber que estava nu? Aí ele fala o quê? A mulher que tu criaste me deu do fruto e eu comi. A quem estava culpando? A Deus. Porque ele fala: a mulher que tu criaste. Se tu não tivesse criado ela, eu não teria caído. Não é isso? E ele pergunta para Eva: Eva, o que foi que tu fizeste? E ela respondeu: a serpente que tu criaste me
Enganou. Então, ela agora culpa quem? A serpente. Teve um caso, eu sou de São Luís do Maranhão, tá? Teve um caso lá de um assaltantezinho do bairro, né? E ele roubou um cara, e o cara deixou ele levar as coisas, né? Mas na primeira oportunidade que o cara teve, ele o matou. E nisso as pessoas já se rodearam ali diante do corpo, tudo, e começou os comentários, né? E aí chegou a esposa, não era a esposa, a namorada que tinha uma filha dele, né? E ali ela disse que ele só tinha assaltado aquele cara para comprar o leite para a sua filha. Aí a gente fica até com dó, poxa, ele só por causa de um leite, coitado, aconteceu isso, né? Mas isso aí é uma justificativa que não tem cabimento, né? Deus, ele deu muitos meios, não é verdade, para que a gente pudesse adquirir bens e serviços, não é verdade? O trabalho é o principal meio. Mas se a gente tem alguma dificuldade, qual o problema de pedir? Não é verdade? Não tem problema nenhum. É necessário você tomar algo de alguém? Ele sofreu a consequência daqui. E aqui a grande lição desse texto bíblico. Por que que Deus não mostra aqui o motivo por trás das acusações de Miriam e Arão? É porque justificativa não te salva do pecado. Justificativa, não adianta você comparecer perante Deus e querer justificar o porquê você pecou. Não adianta. A única forma de nos salvarmos é pela justificação, pela fé. Pela fé apenas. Isso não é mérito nenhum nosso. É mérito de Cristo Jesus. Por isso que eu escolhi este hino. Jesus, ele é o nosso Salvador. Nós não temos mérito nenhum em salvação. Me diz, uma pessoa aqui que tem algum mérito em se salvar. Não existe. Somos todos pecadores. Todos pecadores. Irmãos, quando pecardes, não tente se justificar perante Deus. Que a Bíblia nos ensina a gente relatar o nosso pecado a Deus. E assim nos arrependermos dos nossos pecados. Mas não tenta justificar o seu pecado, que não vai adiantar. A gente tem que apenas que confessar a Deus: Senhor, eu pequei contra ti. Notem que, prestem atenção no Salmo 51, quando o Davi, ele confessa o seu pecado a Deus ali, e ele não tenta justificar nenhum. Ah, Senhor, é porque eu vi aquela mulher, ela estava tão bonita, é isso. Não, ele diz: eu pequei contra ti, e somente contra ti. E aí, isso é arrependimento. Quando você tenta se justificar do pecado, você não mostra arrependimento nenhum. Você está tentando trazer alguma desculpa para você ter pecado. Você está dizendo, ó, que se isso acontecer de novo, eu posso pecar de novo. Mas quando você confessa o seu pecado e se arrepende, Deus, ele é justo para perdoar o seu pecado. Eu tenho certeza que você dificilmente vai voltar a cometer aquele pecado. E é isso que esse texto mostra. Prestem bastante atenção no decorrer da história, como Deus trabalha nesta linha. Olha só, no verso 4, adiante, ele diz assim, ó: logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa.
boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temesses falar contra o meu servo, contra Moisés? Se a gente voltar no capítulo anterior, onde vocês vão ver Moisés, ele angustiado, triste, porque Deus tinha colocado todo aquele fardo sobre ele. E em seguida ele pede para Deus, fala para Deus que era melhor ele ter morrido do que ter liderado aquele povo todo. E então Deus, ele tira um pouco do espírito, né, de Moisés e coloca sobre outras pessoas, né? Ou seja, aí começa a ter outros profetas ali em Israel. E possivelmente Miriam e Arão estavam em um desses profetas. Mas notem uma coisa que é interessante, ele chama todos os três envolvidos. Esse texto aqui ele tem um simbolismo muito interessante. Aqui, tinha algum santinho desses três aqui? Digo assim, alguém que era perfeito, sem pecado? Todos eles eram pecado. Vamos ver, quem era Moisés? Moisés liderou Israel, né, para sair do Egito, não foi isso? Foi o libertador de Israel, uma ferramenta nas mãos de Deus. Mas Moisés, ele matou um homem. Ele matou um homem, não é? Era pecador também. Ele era pecador. Mas aí tinha Arão. O que Arão fez? Alguém lembra do episódio? O bezerro de ouro. Arão fez um bezerro de ouro. Quando eu fiz essa pregação no sábado retrasado lá na igreja, uma pessoa falou assim, ele ajudou. Não, ele não ajudou, ele fez. Ele pediu os utensílios, ele fez o bezerro de ouro. A Bíblia é clara de que ele fez o bezerro de ouro. Foi ele que fez. E Miriam? Miriam levantou até um falso testemunho, acusou a mulher de Moisés. Que isso? Porque a Bíblia fala aqui que ela era cuxita, tá? E muitos teólogos até pensam que Moisés, argumentam, né, que Moisés possa ter se casado com duas mulheres. Mas não, aqui a Bíblia é bem clara que ele se casou apenas com Zípora, né? Então, era dela que ele estava falando. Ellen White declara que exatamente foi por causa do conselho de Jetro, né? E onde Moisés ali recebeu o conselho de selecionar juízes no meio do povo, né? Então, ela cometeu um pecado muito grave, né? Que é levantar falso testemunho, né? Falar contra um irmão próximo. E aqui, isso é muito interessante, né? Mas a lição importante aqui é que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus. Todos nós. E nenhum de nós vai querer dar justificativa perante Deus. Não adianta. A única forma da gente ser justificado, ser salvo, é pela justificação pela fé em Jesus Cristo. Somente isso. Nós temos aqui Moisés representando os salvos, aqueles pecadores que temem a Deus. Por isso que no verso 3 mostra os frutos de Moisés, que ele era muito manso, mais do que a todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, que mesmo diante daquilo, Moisés, representando o povo de Deus, ele estava frutificando, né? Ele estava mostrando seus frutos, mostrando como é um cristão, que ele deve apenas confiar no Senhor. Mesmo diante das acusações que o mundo traz para nós, nós devemos nos manter fiéis a Deus e esperar o juízo divino. E ele esperou até que veio o juízo divino
contra Miriam e contra Arão. Esse texto ele é tremendo por isso, porque nós vemos aqui a justiça divina. Deus, uma certa vez, eu reuni duas pessoas que estavam com alguma intriga, né? E eu já fui direto ao ponto, né? Fui direto ao ponto. O negócio é o seguinte: vocês se resolvam ou eu vou ter que levar para o tribunal. As pessoas, não precisa disso, não. Vai ter que ser assim. Ou vocês têm que se resolver aqui. Aí eu peguei para um e falei assim: como você se sentiu naquele momento? A pessoa começou a se explicar ali como se sentiu. A outra também e tal. Fizeram as pazes, graças a Deus. Na hora que eu falei, ou vocês vão se resolver hoje aqui, né? Ou a gente vai ter que levar para a tribuna ali. E ali vocês já sabem. Ali vai ser resolvido. Bom, irmãos, às vezes ser direto ao ponto, às vezes é o crucial para resolver os problemas. E Deus, ele é assim. Se você ainda não leu o livro da verdade sobre os anjos, leiam. Você vai ver que Deus, ele chama a Satanás e seus companheiros ali, e chama também os outros anjos, né? E ele resolve aquela situação. E é neste momento que é a expulsão de Satanás do céu. Então, façam a leitura deste livro, que é muito interessante, tá bom? Então, nós vemos aqui que todos nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus. Todos nós. Não vai ter nenhuma pessoa, eu nunca pequei na vida, nunca fiz um mal a ninguém. Você vai comparecer sim, perante o tribunal de Deus. E isso é importante a gente lembrar. Então, nós vamos para o verso 9. O verso 9 diz que a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Este pecado tinha que ter a ira de Deus. Ele tinha que ter uma ação de Deus ali, imediata, contra aqueles pecadores. Aí vocês perguntam, mas o que aconteceu com Arão? Vamos ler o verso seguinte, para vocês verem como Arão ficou. Então, ainda no verso seguinte, Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Esse texto, ele nos infere que possivelmente foi Miriam, né, que foi o pivô desse grande problema, né? Porque ela pegou o pior castigo. Mas a ira do Senhor trouxe medo a quem? A Arão. Arão ficou aterrorizado, apavorado pelo que aconteceu com a sua irmã. Já pensou você descobrir que seu irmão ou um parente seu está com uma doença grave? Uma doença incurável, por exemplo, hoje um câncer, né? Foi basicamente o que aconteceu. Ele olhou a irmã dele daquele jeito e falou: meu Deus, o que a gente fez? E aí sim, ele clamou ao servo do Senhor que orasse por ele. A Bíblia aqui, o texto bíblico, vocês vão notar adiante que a lepra de Miriam não era eterna, não era um castigo até a morte de Miriam. Não, ela iria até um certo ponto, entendeu? Não ia ser algo fixo ali que ela ia viver eternamente com aquilo, tá? Certo ponto ela ia ser curada daquele mal. Isso aponta para os nossos pecados, tá? Pela graça de Cristo, onde nós somos salvos, nós pecadores podemos morrer hoje, mas amanhã nós podemos ressuscitar por amor de Jesus Cristo. Muitas pessoas, muitos irmãos queridos nossos,
aqui já morreram, né? A gente teve aí a pandemia que levou muita gente, né? Lá na igreja nós tivemos apenas uma perda, tá? Aqui eu não sei quantos foram, né? Mas se tiveram também, né? Mas lá a gente teve uma perda. É triste, né, irmãos? É muito triste ver um servo do Senhor descansar, uma pessoa que tanto inspirou a volta do Senhor. Mas aquilo ali é misericórdia de Deus. Assim como a lepra de Miriam aqui foi uma misericórdia de Deus. E nós devemos entender uma coisa aqui. Cristo, a ira de Deus aqui, toda vez que vem a justiça de Deus, ela vem revestida de misericórdia. Deus não ia permitir que o pecador vivesse eternamente pecando, vivesse eternamente preso às garras do pecado e sofrendo. Ele jamais iria permitir isso. Quantas pessoas morrem, jovens, adolescentes, lá no bairro mesmo, semana parece que um jovem pulou na frente de um trem, lá do bairro, né? Então é triste a gente ver o mundo caminhando para o abismo, né? Do jeito como está. É muito triste. E a morte, mesmo a morte eterna, ela é a misericórdia de Deus em nossas vidas. Ou você acha que Deus vai ficar feliz na destruição do pecador? Não. Na verdade, Ele vai para destruir o pecado. Infelizmente, assim como muitas pessoas morrem, às vezes em seus carros, em suas casas pegando fogo, por não se desapegar àqueles bens materiais, muitas pessoas vão morrer ali porque não desapegaram do pecado. É por isso que o pecador ali vai morrer. Mas assim como Moisés aqui, e no caso digo também Miriam e Arão, muitos de nós, servos do Senhor, vamos ter a oportunidade de salvação. Isso é uma bênção que a gente não pode contar. O tamanho desta bênção a gente não pode medir. Que amor é esse? Irmãos, Deus, Ele é misericordioso conosco. Assim como o pai, ele precisa castigar o filho desobediente, não porque ele odeia aquele filho, mas porque ele ama, Deus também, a ira dele recai sobre o pecador, não porque ele odeia o pecador, mas porque ele ama o pecador. E ele quer o bem. Miriam precisava passar por aquilo para entender o quão grave foi o pecado dela. Porque o pecado dela não foi contra Moisés, foi contra o próprio Deus. Ela não questionou a autoridade de Moisés. Ela questionou a autoridade de Deus. Muitos líderes são questionados, não é verdade? Muitos líderes, na própria igreja mesmo, são questionados. Mas você tem que lembrar que aquele líder é o próprio Deus ali. Porque ele representa a Deus. Mesmo sendo pecador, mas ele é uma ferramenta de Deus ali. Ele representa a autoridade divina. E isso a gente precisa lembrar. Mas aí chegamos ao ponto crucial desse texto. Moisés, aquele homem lá do verso 3 que diz que era muito manso, não é? Olha o que ele faz aqui no verso 14, verso 13 e 14. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Moisés clamou por aquela pessoa que pecou contra ele. Isso me lembra de quem? Quem era muito manso e que clamou na hora de sua morte? O Senhor Jesus.
Jesus na cruz do Calvário, todas aquelas pessoas o xingando, o caluniando ali, ele olha para o céu e clama a Deus dizendo assim: Pai, perdoa-lhes os pecados, eles não sabem o que fazem. E esse texto tem esta mensagem central. Moisés é uma tipologia de Cristo, por isso que ele era muito manso, porque Cristo, ele veio não para nos julgar, mas para nos libertar do pecado. Esse texto mostra como Deus, ele liberta-nos do pecado. Esta é a lição mais valiosíssima para as nossas vidas. Irmãos, quando pegares um texto bíblico aqui, não foque no erro, no problema, mas foque na solução que Deus deu para aquele problema. E Deus trouxe a solução. Moisés foi o intercessor de Miriam aqui. Hoje nós temos um intercessor junto ao Pai. Ele se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele foi caluniado assim como foi Moisés. Usaram pretextos para o matar. E o mataram, o crucificaram. A pior morte, Jesus morreu para nos salvar. E foi por causa disso, a vitória dele na cruz, é que hoje eu e você temos a chance, a oportunidade de salvação. Assim como teve Miriam. No verso 14, Deus ele responde: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja ela detida 7 dias do arraial e depois recolhida. Ela teve que cumprir o tempo de disciplina dela. Assim como nós cumprimos aqui o nosso tempo de disciplina. Nosso tempo de provação que a gente tanto sofre a cada dia. Nós somos pecadores, pecamos diariamente, porque nós temos a tendência a pecar. Mas por Jesus Cristo e sua graça, nós temos a oportunidade de salvação. Nesta noite, que cada um de nós possamos nos apegar a essa oportunidade que Deus está nos dando. Mesmo pecadores, Deus nos ama e Ele está disposto a nos salvar. Isso se chama graça de Deus.